Se você é empresário ou profissional da área trabalhista e está começando a fazer uma terceirização ou já tem uma terceirização na sua empresa, eu te indico que não passe esse vídeo, porque hoje eu vou te dar 3 passos importantes para você fazer uma terceirização de serviço na empresa sem correr qualquer tipo de risco. Mas o negócio é o seguinte, se você é novo aqui no canal, já chega, ativa as suas notificações para que você comece a contratar com menor custo, para que você não corra mais riscos de ter problema com fiscalização e Justiça do Trabalho. E também já aproveita e deixa aqui o seu curtir para esse vídeo conseguir chegar a mais empresários e profissionais da área trabalhista que também precisam do conteúdo. Mas vamos lá. Quando nós falamos numa terceirização de serviço, quando nós falamos em um passo a passo para fazer uma terceirização de serviço sem risco, a primeira coisa que você precisa conhecer como empresário ou profissional da área trabalhista é a estrutura da terceirização. Por quê? Porque quando você entende a estrutura de uma terceirização de serviços, você começa a ter maior clareza sobre como aquele serviço ele deve ocorrer dentro da empresa. Então, primeiro ponto, nós temos uma empresa tomadora, uma empresa que precisa desses serviços terceirizados. Essa empresa que precisa desses serviços terceirizados, quando nós falamos em uma terceirização de serviços, ela vai procurar uma outra empresa que presta esses serviços terceirizados de uma forma especializada. Então, essa empresa já tem um serviço, como por exemplo, essa empresa já tem um serviço de limpeza e ela já presta esse serviço de forma especializada. Você, como empresário profissional da área trabalhista, vai entrar em contato com essa empresa que presta esse serviço de limpeza. Essa empresa que presta esse serviço de limpeza, por sua vez, ela tem um colaborador carteira assinada, que ela vai mandar para ele realizar esses serviços na sua empresa, que está tomando esse tipo de serviços terceirizados. Então, quando nós temos uma terceirização, nós temos 3 partes. A empresa que precisa do serviço terceirizado, a empresa que está prestando esse serviço terceirizado de forma especializada e o empregado, o profissional que vai prestar o serviço terceirizado para a empresa que precisa desse serviço. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, saber a estrutura de uma terceirização de serviço. Quando nós entendemos que para ocorrer uma terceirização de serviço, nós temos uma empresa entre você e o profissional, nós conseguimos, primeiro de tudo, fazer a escolha inteligente desse contrato de terceirização. O que nós precisamos levar em consideração para fazer a escolha inteligente desse contrato de terceirização? O que você precisa saber para perceber que entre um contrato de prestação de serviço, um contrato de trabalho, carteira assinada, um contrato de trabalho por tempo parcial, um contrato de terceirização, um contrato de estágio, por que você está escolhendo dentre todos os contratos, os mais de 10 tipos de contratos que nós temos na área trabalhista, o contrato de terceirização? Primeira coisa que vai te mostrar o porquê você está escolhendo esse contrato de terceirização é o custo. Quanto que a empresa ela pode pagar por esse serviço? Quanto que a empresa ela pode pagar por essa contratação? Quando você sabe os valores que a empresa ela pode pagar por essa contratação, você já vai começar a perceber quais contratos da área trabalhista que cabem dentro do seu orçamento, dentro do orçamento do seu negócio. Depois que você tem o custo, você tem as características do contrato. Então, aqui, por exemplo, num contrato de terceirização, nós temos que o empregado, ele é um trabalhador de outra empresa. Então, esse empregado não é você que vai treinar, não é você que vai direcionar. Quem vai fazer isso, quem treinou esse colaborador foi uma outra empresa. Então, você já precisa ter uma confiança, você já precisa ver que você vai ter que contratar uma boa empresa de prestação de serviços terceirizados, para você não ter problema. Outra coisa, esse empregado, diferente, por exemplo, do autônomo, ele pode ter uma rotina na sua empresa, ele pode ter uma jornada de trabalho, mas ele não pode ter o direcionamento do trabalho dele. Então, você não vai poder falar como que você quer que ele realize o serviço pro empregado. Você pode falar para a empresa que presta serviço terceirizado, mas pro empregado não. Você não pode dar advertência, você não pode dar suspensão, você não pode dar nem um feedback negativo para aquele empregado. Então, as características desse contrato
elas cabem dentro daquilo que a sua empresa, que o seu negócio precisa? Então você já precisa observar isso. Por quê? Porque se não couber nas características desse contrato, você pode ter problemas, você pode começar a ter risco nessa sua terceirização. Outra coisa que você precisa, na verdade, entender dentro dessa terceirização é que por mais que muitos empresários e profissionais da área trabalhista acreditem que terceirizar serviços é se livrar de problemas, a empresa que está tomando esses serviços terceirizados, que está contratando esses serviços terceirizados, ela também tem responsabilidade sobre esse empregado. Então, se a empresa que está prestando serviços terceiros, ela não pagar esse empregado, não se engane, porque quem vai pagar é a sua empresa que está contratando. Então, você tem que escolher bem essa empresa que está prestando o serviço terceirizado para você, porque você também tem responsabilidade. E você vai ter que tomar algumas atitudes para você se blindar dentro dessa responsabilidade. Mas espera um pouquinho que eu vou falar ainda sobre essas atitudes que você precisa tomar para se blindar. Depois disso, nós temos a escolha inteligente do contrato. Então, você viu quanto você pode gastar. Você viu as características desse contrato. A escolha inteligente é você pegar dentre o custo que você tem, as características dos contratos trabalhistas e você ver entre os mais de 10 tipos de contrato trabalhista, qual se encaixa na necessidade da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Agora, digamos que aqui na sua escolha inteligente você escolheu o contrato de terceirização de serviço. Então, você tem que ir para o próximo passo. No próximo passo, você vai ter o direcionador, a sua direção dentro dessa contratação, que é o meu método que eu chamo de o ciclo do eco trabalhista. O primeiro ponto é você estabelecer a sua estratégia multiplicadora de resultado. Nessa estratégia multiplicadora de resultado, a primeira coisa que você vai fazer, pesquisar as reclamações que essa empresa que você está querendo contratar como prestadora de serviços terceirizados tem. Então, você vai entrar no Google, no Reclame Aqui. Tem um site que chama Escavador, que você também pode jogar o nome dessa empresa lá. Por quê? Porque provavelmente as reclamações que essa empresa tem podem ser os mesmos problemas que você vai ter com ela. Então, como você já viu, você não pode falar direto com o colaborador, você vai ter que falar com a empresa. Se você já vê que as reclamações é mau atendimento ao cliente, não dá suporte, será que é a empresa que você quer contratar? Então, já faça essa pesquisa de forma prévia, já tenha isso dentro da sua estratégia. Depois disso, você vai pedir para essa empresa, antes de você contratar, certidão processual. Você vai ver as certidões que ela tem de processo civil, de processo tributário. Por quê? Porque você precisa ver a saúde financeira dessa empresa. Você lembra que eu falei que se essa empresa ela não pagar o empregado, quem vai pagar é você? Então você já precisa estar esperto com isso. Vai pedir a certidão tributária dessa empresa, ver se está tudo certinho com esses tributos. Você vai pedir a certidão de INSS e FGTS para ver se está tudo pago quanto ao empregado. Você vai pedir a relação das ações trabalhistas. Por quê? Porque você vai ver como que ficam as empresas que contratam com essa empresa que presta esse serviço terceirizado dentro de uma ação trabalhista. Ela busca fazer acordo? Ela tem muitas reclamações trabalhistas? Como que funciona? Por quê? Porque aqui, na sua estratégia, você já vai começando a blindar sua responsabilidade e você já vai começando a se direcionar para contratar bem uma empresa que presta esses serviços terceirizados. Depois que você estabeleceu sua estratégia multiplicadora de resultados, você precisa ter bem claro, esse ponto é um dos pontos mais importantes. Qual o resultado que essa contratação precisa dar para ela valer a pena? E aqui eu te indico que você pegue realmente papel e caneta e escreva. Por quê? Porque quando você tem isso bem claro, você consegue avaliar se você escolheu bem entre os mais de 10 tipos de contrato trabalhista, porque às vezes o problema não foi a terceirização, não foi a empresa que presta serviço terceiro. Às vezes o problema foi o tipo de contrato. Às vezes você precisava de um contrato carteira assinada, que você queria era treinar esse colaborador, era direcionar o trabalho dele, coisa que o serviço terceirizado não vai te dar. Às vezes o que você queria era uma prestação de serviço, era um profissional com toda e qualquer autonomia para atuar nas atividades que você precisa. Então aqui você precisa ter claro. Outra coisa que você precisa ter claro para você avaliar se você contratou bem essa empresa. Então essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque ela vai permitir com que você avalie se você está fazendo bem essa terceirização. E se a terceirização é a escolha inteligente
para o tipo de profissional, por tipo de trabalho que você precisa aí na empresa. Depois disso, nós vamos para a comunicação de alta influência. Como que você se comunica com esse profissional terceiro? Primeiro ponto, é através de fiscais ou auditores da empresa que presta os serviços terceirizados. Por quê? Porque você, como empresa que está tomando esse serviço desse terceirizado, você não pode ter uma comunicação direta com ele. Por quê? Porque você não pode direcionar o trabalho dele. Então, essa empresa, ela vai ter que fornecer para você fiscais e auditores. Aqui tem duas formas. Ou ela manda esses fiscais e auditores passarem na empresa para eles conversarem com esse colaborador terceiro o que você precisar, mas tem também empresas que contratam para esses fiscais e auditores ficarem interno. Então vocês precisam saber qual é a realidade da sua empresa, o que você precisa e qual é o custo, né, desses fiscais e auditores ficarem dentro da sua empresa. Porque se você quiser que eles fiquem dentro da empresa, eu vou te dar uma dica, coloque no contrato de terceirização. Depois disso, o colaborador, ele não é muito bom não, ele não está dando muito resultado na terceirização. O que você vai fazer? Você pode pedir a troca do empregado. Se o empregado, ele não é bom, ele não está dando resultado, você não precisa insistir nele, porque lembra, você não pode direcionar o trabalho dele e não corra o risco de começar a direcionar o trabalho dele, porque senão pode ser visto até mesmo que você era o real empregador dele e você tem que assinar a carteira desse empregado terceiro. Então toma muito cuidado com isso. E você pode pedir a troca desse empregado. Outra coisa que você tem que fazer, treinar os gestores e empregados para essa comunicação. Por quê? Porque ele não pode se comunicar direto com esse colaborador terceiro. Ele não pode dar um feedback, ele não pode dar uma advertência, nada. Quem faz isso? Os fiscais e auditores da empresa que presta os serviços terceiros de forma especializada. E o que você pode fazer para facilitar essa comunicação é identificar o profissional terceiro. Então, se você tiver principalmente uma empresa de médio a grande porte, o ideal é você identificar com uniformes diferentes, com um crachá, para que os gestores e os empregados eles saibam que aquele profissional é terceiro e que a comunicação não pode ser diretamente com ele. A comunicação tem que ser com a empresa que presta esses serviços terceirizados. Na sua comunicação de alta influência, você tem que sempre lembrar que você não pode direcionar esse serviço. Depois disso, você criou sua estratégia multiplicadora de resultado. Você já sabe o que você espera dessa contratação. Você fez a sua comunicação de alta influência. Então agora você vai fazer a sua obrigação trabalhista de forma a blindar a empresa de problemas com fiscalização e justiça do trabalho. Então, primeiro, separe a obrigação de cada parte. O que a empresa prestadora de serviços terceiros tem como obrigação e o que você, como tomador de serviço, tem como obrigação. Isso aqui, a empresa prestadora de serviço terceiro, por exemplo, se for uma empresa de limpeza, ela tem que dar os produtos de limpeza ou é a sua empresa que vai fornecer? Ela tem que dar o equipamento de proteção individual ou é a sua empresa que está tomando o serviço terceirizado que vai fornecer? Isso tudo tem que estar muito claro para você colocar dentro de um contrato escrito de terceirização. Nesse contrato escrito de terceirização, o que eu indico é que você coloque períodos para a empresa entregar as certidões de processos, de tributos, de INSS, de FGTS, de relação de processo trabalhista. Por quê? Para que você sempre vá acompanhando a saúde financeira dessa empresa. Lembra que se essa empresa não pagar, quem paga é você. E por essa responsabilidade de se a empresa não pagar, quem paga é você, dentro desse contrato escrito, você vai colocar que ela tem que te mandar o comprovante de pagamento do salário desse colaborador terceiro, que ela tem que mandar o comprovante de pagamento do FGTS, de INSS, tem que mandar o olerite, ela tem que mandar que tá tudo certo com as obrigações trabalhistas dele, porque só depois que ela mandar que tá tudo certo com as obrigações trabalhistas desse empregado terceiro, que você vai fazer o pagamento do mês dessa contratação terceirizada. Por quê? Porque se não estiver tudo certo, você vai reter esse pagamento, porque se lá na frente você for responsabilizado, você já tem esse pagamento para passar para esse colaborador e assim você diminui até mesmo os custos e as surpresas, né, dentro da empresa. Você já consegue fazer uma maior gestão desse risco. Bom, os 3 passos para você fazer uma terceirização de serviço sem risco são esses, gente. O que eu quero dizer para vocês? Se vocês quiserem uma aula completa sobre terceirização de serviço, se vocês quiserem um modelo de contrato sobre terceirização de serviço, se vocês quiserem aprender a fazer essa contratação de forma inteligente, reduzir gastos dentro da empresa,
começar a fazer a gestão de risco para não ter problema com fiscalização, com justiça do trabalho, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o curso A Influência Trabalhista. Então eu indico que para vocês cliquem aqui, conheçam, assistam o vídeo, tem uma aula lá gratuita que vocês vão entender como que funciona tanto a contratação inteligente quanto o ciclo do ecotrabalhista. E o que eu quero pedir também para vocês? Já deixem aqui embaixo do vídeo temas para nós fazermos nos próximos vídeos aqui do nosso canal no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo.